O anúncio do câncer do ex-presidente Lula chocou o país, assim como a descoberta do câncer do ator Reinaldo Gianecchini, que são celebridades hoje, né? E essas celebridades hoje expõem os seus tratamentos e ajudam, de certa forma, a desmistificar a tão temida doença. Nós vamos ver agora o que aconteceu este ano, em resumo, na área da ciência e na área da saúde. No dia 25 de maio, as autoridades alemãs anunciaram um surto de infecções hemorrágicas causado pela bactéria E. coli. No início da epidemia, o governo suspeitava que o problema estivesse nos pepinos orgânicos importados pela Espanha. As especulações depois passaram pela alface, o tomate e pelos brotos de feijão. No dia 26 de julho, a Alemanha declarou o fim do surto da bactéria E. coli, que matou 49 pessoas. E, por fim, os cientistas apontaram que ela estava nas sementes de feno grego importadas do Egito. No dia 30 de junho, o presidente venezuelano Hugo Chávez veio a público e anunciou que tinha sido operado de um câncer. Em pronunciamento, ele afirmou que a doença foi detectada durante uma operação para retirar um abscesso pélvico. Mais tarde, um tumor maligno foi totalmente extraído em uma segunda cirurgia. Todo o tratamento de Chávez foi realizado em Havana, a convite do presidente de Cuba, Raul Castro. Mais tarde, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi diagnosticado com câncer na laringe. Lula iniciou o tratamento de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde a presidenta Dilma Rousseff foi tratada em 2009 por conta de um câncer no sistema linfático. Desde o início, os médicos responsáveis pelo tratamento do ex-presidente descartaram uma cirurgia, uma vez que o tumor está muito próximo das cordas vocais do paciente. Outro caso de câncer que chamou a atenção do país foi o do ator Reinaldo Gianecchini. Ele foi diagnosticado com um linfoma no dia 10 de agosto e também faz o tratamento no Hospital Sírio-Libanês. A doença do ator afeta as células, vasos e órgãos do sistema linfático, responsável por ajudar na defesa do corpo contra vírus e bactérias. E aos 57 anos de idade, o ex-jogador Sócrates morreu vítima de um choque séptico. Fumante e alcoólatra, Sócrates ficou internado por semanas em um hospital de São Paulo. Ele já havia passado por 3 internações desde agosto, devido a uma hemorragia digestiva provocada pelo abuso do álcool. Na época, até um transplante foi cogitado. O jogador, que também era formado em medicina, foi capitão da seleção brasileira em 1982 e ficou conhecido como Calcanhar de Ouro. Entre os diversos programas que o governo federal lançou este ano na área da saúde, um deles mereceu atenção especial da imprensa: o Plano de Enfrentamento ao Uso do Crack e de Outras Drogas. Com um investimento previsto de 4 bilhões de reais, o programa pretende implantar 300 consultórios de rua para atender dependentes químicos. A medida será realizada em parceria entre União, estados e municípios. E o horário de atendimento dos centros especializados para álcool e drogas também será ampliado. Eles vão funcionar 24 horas durante os 7 dias da semana. Nós temos o prazer e a honra de apresentar para você, no final deste ano de 2011, neste princípio de verão, uma das figuras mais importantes da medicina brasileira de São Paulo. O médico Ademar Lopes, ele é oncologista, cirurgião oncologista, é diretor do Departamento de Cirurgia do AC Camargo, talvez a mais importante instituição de tratamento e cirurgia do câncer no Brasil. Eu sei que o doutor Ademar costuma dizer nas suas conferências, porque esse AC Camargo, esse hospital, estou falando para quem não conhece, esse AC Camargo é uma escola, entendeu? Não é só um hospital, é uma escola. Médicos do Brasil inteiro, de outras partes, vai lá para aprender como é que faz para tratar esse tipo de câncer, como é que faz para fazer cirurgia. Então, é um processo permanente de aprendizado, de desenvolvimento e de pesquisa, né? O doutor Ademar costuma dizer o seguinte: eu, Ademar Lopes, tenho curado mais pessoas de câncer do que os meus colegas
tem conseguido curar pessoas da pressão alta e do diabetes. É verdade? É verdade, Ney. O câncer é uma doença bastante comum entre nós. Nós temos em torno de 520 mil casos novos previstos para 2012. E se eu fizer diagnóstico precoce e tratamento correto, eu sou capaz de curar 90% dos casos de câncer. E o mais importante que isso, sem mutilação e a baixo custo. E mesmo alguns casos de câncer avançado, hoje com as novas tecnologias de diagnóstico e tratamento, nós estamos transformando isso à semelhança de uma doença crônica, com as diabetes, como hipertensão arterial e assim por diante. Ou seja, as pessoas estão vivendo muito, mesmo com os casos de câncer avançado. O senhor, por exemplo, chegou a operar o ex-presidente da República, José Alencar. O caso dele era um caso crônico. O vice-presidente da República teve 4 tipos de tumores. E ele Cada um diferente do outro. Cada um diferente do outro. Toda a imprensa sabe que ele teve um câncer de próstata, um câncer do rim, um câncer do estômago e teve um sarcoma, que é esse tumor que acomete gordura e músculo. E ele viveu um longo período de tempo com esses tumores, mostrando que ele viveu como se estivesse tratando uma doença crônica de natureza não cancerosa. Ninguém sabe a origem. Nós sabemos a origem desses tumores. O câncer, 10% é hereditário, 30% é pelo cigarro, 15% pelos vírus e também por hábitos de vida, obesidade que propicia, por exemplo, ao risco de câncer de mama, câncer de intestino grosso, câncer da próstata. Quer dizer que a obesidade, além do diabetes, da pressão alta, a obesidade é fator de cancerígeno. É fator de risco para câncer, por exemplo, câncer de mama, próstata e câncer do intestino grosso. Doutor Ademar, é correto dizer que existem 241 tipos de tumores diferentes de natureza cancerígena? É correto dizer isso? É correto, Ney. Eu diria mais, nós temos quase 1000 tipos de tumores, alguns muito raros e outros muito mais frequentes. A literatura médica já domina essa variedade? A literatura médica já domina esses diversos tipos de câncer e com bastante segurança. Mas à medida em que a ciência vai caminhando, alguma coisa que chamava A, às vezes passa a chamar B ou C, com o correr do tempo e com as novas metodologias de diagnóstico que vão chegando. Isso é muito importante para o tratamento, porque cada tipo de câncer tem um tratamento apropriado. Essa doença dói? Ô Ney, eu gostaria que o câncer fosse uma doença altamente dolorosa no seu início, como uma pulpite dentária, mas infelizmente não o é. Daí a grande alerta à população. Faça um check-up para câncer. Não é bonito fazer para o coração? Se você procurar um bom médico que converse muito com você, te examine da cabeça aos pés e dependendo dos seus fatores de risco, da sua idade, da cor da pele, dos antecedentes familiares e pessoais, você vai fazer diagnóstico muito precoce e vai curar 90% dos casos. Então a mensagem para a população: perca o medo da palavra câncer, isso é uma doença comum, perfeitamente curável, mas faça check-up para câncer. Professor Ademar Lopes, o presidente Lula parece que está saindo bem aí no tratamento dele, né? Parece que houve um problema cirúrgico, foi descartado, né? Parece que ele tem que passar ter mais uma quimio e depois radioterapia. Pois é, né? E o presidente Lula é mais uma figura de expressão na política com câncer. É o presidente Dilma, o vice-presidente José Alencar, o Hugo Chávez, o presidente do Paraguai e uma série de outros. O presidente Lula teve um câncer da laringe, que essa é a estrutura que nos faz falar e nos protege as vias respiratórias. Ele foi tratado inicialmente com quimioterapia, teve 70% de resposta, o tumor diminuiu muito. Isso indica um bom prognóstico. E agora ele vem para a segunda fase, que é fazer radioterapia. Os colegas que o tratam são meus amigos pessoais e estão confiantes que ele tem uma chance altíssima de ficar curado só com a quimioterapia e a radioterapia. É claro que não vamos fazer aqui uma variação, mas Cuba tem tradição em tratamento de câncer, porque o presidente Lula a presidente Dilma ofereceu ao presidente Chávez
a possibilidade de vir tratar aqui no Brasil. Ele decidiu que viria. Depois acho que alguém disse para ele, se você for, deixa em situação difícil o pessoal de Cuba lá. E ele está inchado, muito inchado. Essa é uma situação bastante interessante, Ney. A medicina de Cuba, a básica, eu imagino que seja boa. Mas eu não vejo assim alta tecnologia em Cuba, não. Talvez o presidente Hugo Chávez tenha ido para lá até por uma questão de segredo de Estado. Você está vendo o presidente Lula, o vice-presidente José Alencar, a presidente Dilma, sendo tratados de uma maneira muito clara, dizendo a todo mundo, a imprensa está participando de tudo, do que eles têm, como serão tratados e até falando das chances de prognóstico e de cura. E o presidente Chávez, eu nem sei qual é o câncer que ele tem. Qual é a informação que nós temos? Ninguém sabe. Ele tem um tumor pélvico. Ora, um tumor pélvico pode ser um tumor na próstata, um tumor na bexiga, um tumor no reto, pode ser um sarcoma e uma série de outros. Agora, quando eu olho para o presidente Chávez, olho para o rosto dele, é de uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia pesada. Exato. Ou então ele tem um tumor em atividade, ou então está fazendo um tratamento preventivo para células neoplásicas que tem uma chance grande desse tumor voltar. Esse jovem ator, o Gianecchini, que está nos jornais todo dia, ele vai ter que fazer um transplante de medula. Tem uma moça, uma atriz, a Dira Paz, que fez um transplante o ano passado e parece que está indo muito bem, vai trabalhar no teatro. Como é que é feito isso? O Gianecchini tem um tumor dos gânglios linfáticos, que é essas gânglias que a gente tem no pescoço, na virilha ou na axila. A primeira fase desse tratamento é a quimioterapia na veia, que nós já comentamos no início da minha fala. E uma fase pode ser que ele precisa fazer um transplante de medula óssea, onde tira algumas células da medula do paciente e após uma quimioterapia muito forte, que derruba todas as células do organismo, principalmente os glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos, você injeta na veia da pessoa componentes da medula óssea que vão repovoar essa medula estragada para novamente produzir... Para um tipo específico de câncer. Para alguns tipos específicos de câncer. E no caso do Gianecchini, isso pode ser usado. Professor, o Servan Schreiber, para o telespectador, o Servan Schreiber foi criador da mais importante revista semanal da França. Ele foi um jornalista elegante, chique, representou a França nas Nações Unidas, foi uma espécie de diplomata, era um homem muito elegante. E ele teve vários filhos, e teve um filho, Schreiber, que é psiquiatra e que dá aula em Stanford. Né? Aí ele teve um câncer com 33 anos e curou o câncer, e ele conta essa experiência, sair do jaleco e tornar-se cliente. 10 anos depois o câncer voltou e aí curou de novo e agora ele escreveu um livro e ele dá lá uma receita, tem uma série de coisas muito polêmicas. Ele é contra a vacina, por exemplo. Ele diz que vacina é um perigo, inocula não sei o que no organismo, mas ele dá lá receitas de alimentos que podem ajudar a pessoa a não ter câncer. Isso funciona ou é uma viagem assim? Funciona assim, Ney. Se a obesidade, por exemplo, que é uma ingestão altamente calórica, dieta rica em gordura, e nós temos uma alimentação equilibrada entre proteínas e fibras e gorduras, nós vamos diminuir a incidência de câncer de mama, câncer do intestino grosso, câncer da camada interna do útero, câncer da próstata. Então, ter uma vida sadia em termos de deixar de fumar, o intestino funcionando bem, não beber, botar o intestino para funcionar bem, não ser obeso, são medidas preventivas muito importantes, sim.